Olá, tá no ar mais um episódio do Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Eu sou a Daniela Antunes, jornalista, editora da revista Painel, e vou conduzir esse episódio com a engenheira civil Fabiola Narciso. Oi, Fabiola. Oi, pessoal. E com o engenheiro agrônomo Bruno Prota. E aí, Bruno? Tudo bom? Tudo bem. O nosso convidado hoje, ele é o arquiteto e urbanista Carlos Gabarra. E antes de avançar, eu já vou avisando a bancada aqui do podcast e aos ouvintes que nós vamos falar sobre tudo. Porque o Gabarra é um profissional extremamente conceituado, tem obras de arquitetura importantes na cidade e trabalhou muito tempo no serviço público como urbanista. E assim, ele é do tempo onde o obelisco da 9 de julho com a Avenida Independência nem ficava naquele lugar onde hoje vai passar, que já não está mais, né, Gabarra? Continua. Não, tirou porque vai passar o túnel ali. O túnel passa do lado. Mas o obelisco não está lá, Gabarra, não estraga a minha abertura. Não, o obelisco, se está lá, está atrás do tapume. Tiraram por enquanto, Dani. Então eu tô certa, Gabarra, tiraram. Tiraram, por enquanto, e pode voltar para lá, é isso, Fabiola? Se vai voltar, não sei. Bom, vamos lá. Então, o Gabarra é das antigas, é isso que a gente quer dizer aqui. E ele tem mais, o Gabarra coleciona carros e motocicletas antigos. Eu fui recuperar um texto que escrevi sobre ele em 2007, e naquele tempo ele estava construindo uma casa que teria a garagem pelo menos 4 vezes maior do que o lugar que ele ia habitar, porque naquele espaço da garagem ele queria colocar as relíquias que ele coleciona e um motorhome, que é o que ele usa para viajar pelo Brasil e a América Latina. Mas esse texto que eu escrevi para Painel foi sobre ele porque tinha um motivo que é o que nos trouxe aqui nessa gravação. O Gabarra recebeu naquele ano o prêmio Profissionais do Ano. E nesse papo nós vamos falar sobre isso, sobre o prêmio da EARP e da cidade, sobre carros, sobre arquitetura e sobre viagem. Seja bem-vindo, Gabarra, ao Olá. Painelcast. Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Tudo certo. Eu queria, para a gente começar já no Profissionais do Ano, eu queria que a gente já começasse a falar o que significou esse prêmio para você. Olha, para mim, bom, primeiro que foi uma surpresa. Eu estava viajando, quando eu cheguei, mais uma vez eu estava viajando. Quando eu cheguei, eu fiquei sabendo que eu tinha sido indicado, foi muito emocionante. Aliás, no dia de receber o prêmio, eu gaguejei até para agradecer. Estava minha tia, que estava substituindo minha mãe já havia falecido. Mas foi, aliás, até hoje é emocionante. É. E por que os profissionais hoje valorizam tanto essa premiação da EARP? Isso é um reconhecimento de um profissional na cidade, o trabalho que ele fez, do que ele prestou para a cidade. Acho que é por aí. Gabarra, posso ser um pouco mais específico? O que foi que te trouxe esse prêmio? Qual foi a grande obra, a grande conquista que abriu os olhos do pessoal da associação para premiá-lo? Olha, eu acredito que foi a minha atuação na prefeitura, como na Secretaria de Planejamento. Eu sempre trabalhei lá na parte do sistema viário. Eu fui chefe do sistema viário há muito tempo. Todas essas diretrizes de avenida que tem em Ribeirão, eu trabalhei nela lá. Tinha equipe, lógico, não era eu sozinho, né? Mas você está perguntando por que me analisaram, estou falando de mim. E me é muito gratificante até hoje ver que essas diretrizes continuam sendo implantadas, truncadas em alguns lugares e tal. Outra coisa, na época, por exemplo, eu sempre trabalhei para a associação, nunca recebi um tostão dos projetos feitos aqui. A primeira parte da associação, que é o térreo do lado esquerdo de quem entra, e entrava, né, que agora está entrando pela lateral, mas do lado esquerdo de quem entra, onde hoje funciona o CREA, ali foi feito por uma equipe de alunos e um professor da faculdade de arquitetura na época. Do Lacerda? Do Lacerda. Ele foi até presidente da associação, me sumiu o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Ele que coordenou o trabalho.
Mas depois, a maioria dos projetos das ampliações foi eu que fiz. Talvez isso foi um outro fator que levaram a lembrar do meu nome. Os projetos, a associação, a sede da associação, os projetos são todos seus, né? Até das ampliações, ou não? Então, quase todos. Onde hoje antes de ser ali o Gourmet, Sim. e aquele salão de festa do lado, ali quem fez foi o Durval Suave. Mas depois eu fiz uma primeira reforma lá, quando trabalhou na parte de paisagismo. Marcos Vilela Lemos. Vilela, que também foi homenageado como profissional do ano aqui na IARP. Sim. Não naquele ano, mas... Não. Foi anterior a você. Foi anterior foi. a mim. Então, todas as associações, eu que fiz, o próprio plano piloto que tem, esse auditório, que é um projeto meu. Italiano, né? Temos um italiano aqui com o microfone, gente. Ele já demonstrou o microfone aqui para todo mundo, menos para ele. Eu acho que a gente tem aqui uma história, enquanto eu vou contar uma historinha aqui, que aí vocês vão tocando, e enquanto a gente... só para colaborar aí no papo, é que é o seguinte, o Prêmio Profissionais do Ano ele foi criado em 1979 pela IARP. E foi o mesmo ano, inclusive, foi um ano muito importante para a associação, de várias coisas novas que aconteceram por aqui. Foi o ano, inclusive, que surgiu o Jornal Painel, que a primeira edição era um jornal de, acho que 8 páginas. O presidente era o Corsini de Barros, engenheiro. O Corsini, que foi o que trouxe a associação para cá. Exatamente, foi o que começou a construir a associação aqui nos anos 90, certo? Mas o prêmio é anterior à associação estar nesse lugar aqui. A associação ainda existia, a sede da associação ainda era lá no Padre Euclides. Lá no Padre Euclides, quinto andar na do Padre Viscondinha Euclides. Uma, que tinha acho que 2 salas lá, né? Tinha 2 salas. Isso. 2 salas ou 2 conjuntos de salas. Isso. E o intuito desse prêmio era valorizar, era reverenciar a carreira dos profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia da cidade. Porque a gente tinha uma realidade histórica na época, né? Que era uma realidade também que remonta à fundação da associação, que é de 1948, que era de valorização dos profissionais habilitados pelo CREA. Vocês imaginam? A associação foi criada só 10 anos depois do CREA, que naquela época o CREA ainda abarcava também os arquitetos. E foi criada justamente pela necessidade que aqueles profissionais de 1948 viam de valorizar a atuação do profissional com habilitação para exercer aquela profissão, porque existia lá nos anos 40, muito leigo ocupando espaços na administração pública e nas obras privadas, fazendo atividades que eram de engenheiros, arquitetos e agrônomos. E aí, em 1979, eles criaram esse prêmio, a associação criou essa premiação, o Corsini, junto com o Zé Aníbal Laguna, que foram os diretores da associação que faziam parte dessa comissão, meio que incitados, né? Estimulados pela Coab. E a Coab, inclusive, foi quem patrocinou a premiação, porque existia uma premiação de fato. Hoje é uma coisa que é isso que o Gabarra fala. É uma coisa que emociona, as pessoas se emocionam, você conta a história dela, você valoriza a obra, valoriza o legado. Naquela época tinha uma premiação em dinheiro que foi dada pela Coab em 1979. E teve a festa, que é uma curiosidade, eu acabei de escrever, está tudo muito quente na minha cabeça, porque eu acabei de escrever uma matéria sobre isso. Na festa, teve um show, uma apresentação do Ronald Golias, no primeiro Profissionais do Ano. Eu lembro. E o primeiro a ser homenageado foi o Maomé Kozak, que foi um grande construtor, um grande engenheiro aqui da história de Ribeirão Preto, né? Foi, sim. Então, só para dar essa pitada histórica aí para vocês, que eu acho que essa história é bem interessante, e eu acho que isso pode pautar também a nossa segunda discussão aqui, a continuação da nossa discussão. Porque o prêmio não foi concedido nos últimos 2 anos, por causa do distanciamento social, e o prêmio volta agora. Quando esse episódio está indo para o ar, estão sendo escolhidos os 3 profissionais que vão ser homenageados com o Prêmio Profissional do Ano, a IARP 2022. Né, Fabíola? Fabíola pode falar um pouco sobre isso, que ela é da comissão. Então, sou da comissão do Prêmio Profissionais do Ano, né? E é interessante ouvir a Dani falando, Gabarra, o que para você
hoje um profissional precisa para ser convidado para ser o profissional do ano da IARP? Olha, eu acho que um dos itens seria ele estar fazendo ou ter feito alguma coisa importante para a própria cidade, ele se destacar por isso, certo? E normalmente eu acho que é considerado essas coisas, né? Sim, sim. Isso eu acho que é o mais importante, porque o profissional, de uma maneira geral, ele está aí trabalhando, todos mereciam ser, ele sendo um bom profissional, ele merece ser reconhecido, sem dúvida nenhuma. Então, para ser o profissional do ano, teria que ter alguma coisa a mais, estar trabalhando em prol de entidades, em prol da própria cidade, eu acho que seria por aí, em próprio da associação, alguma coisa que realmente tenha um retorno para a sociedade, né? Um trabalho dele que tenha um retorno claro para a sociedade. Esse é o meu ponto de vista. Sim, e é interessante a gente observar que aqui na IARP a gente elege 3 profissionais do ano, né? Um da engenharia, um da agronomia e um da arquitetura. Geologia também, porque também pode ser geólogo, né? É habilitação pelo CREA e pelo CAL. Ah, sim, claro. E hoje as pessoas elas podem indicar, provavelmente quando esse episódio for ao ar já acabou as indicações, mas as indicações do profissional do ano, ele tem que ser até dia 5 de setembro agora, ou seja, segunda que, ixi. É o dia, é na semana que esse episódio está indo ao ar. Pessoal, então não pode mais indicar na semana que vem, porque esse episódio está indo ao ar justamente na semana da indicação. Na segunda-feira que vem, dia 12 de setembro, vão ser revelados os profissionais que vão ser homenageados em 2022 e os nomes vão ser divulgados nas redes sociais, no site, etc., né? E como é feito essa escolha do profissional? Todos os profissionais que são indicados, eles passam pela comissão e a pessoa que indicou o profissional, ela tem que vir apresentá-lo, ela tem que vir mostrar o porquê ele deve ser indicado. Então, é interessante ver essa comunicação, porque às vezes, realmente, às vezes tem um só que a agronomia se junta e elege um para não ter esse debate de quem que é melhor, quem que deveria ser. Mas quando não tem mais de um, é interessante a gente ver cada pessoa que apresentou o profissional que ela gostaria que fosse, ela defendendo o profissional, falando dos feitos. Eu acho que isso é uma característica tão importante, porque a valorização, ela vem, né? Você vê outra pessoa te valorizando, é bem mais reconfortante e glamouroso do que nós mesmos se elegermos, né? Eu vou colocar no ar na edição os áudios de profissionais que receberam a premiação no passado, que falam justamente sobre isso que você colocou agora, Fabíola. É interessante que a fala dessas pessoas que vão entrar agora aqui na sequência, eles falam justamente isso. O diferencial do prêmio da IARP é o reconhecimento dos seus pares, porque são profissionais de arquitetura que indicam arquitetos, de engenharia e de agronomia que indicam cada um da sua especialidade, assim como da geologia. Então, nós vamos ouvir agora os áudios do Marcos Canini. Acredito, né, até muito escolhido, né, tem que ser muito escolhido a dedo, porque essa pessoa vai representar todos os profissionais daquele ano, né? Então, para mim, a relevância é muito grande por isso. Um prêmio indicado por outros profissionais da mesma área que criaram um conceito dessa pessoa em torno da profissão, né? Agora é o José Aníbal Laguna, que foi um dos criadores do prêmio, como eu falei antes aqui. Realmente é uma glória para o profissional ser reconhecido por sua classe. Da arquiteta e urbanista Márcia Santiago, que foi a primeira mulher homenageada, isso aconteceu em 2006. Foi assim uma chancela realmente de que o que eu vinha fazendo, eu estava na direção certa, né? Eu vinha fazendo um trabalho honesto, um trabalho competente, um trabalho transparente e que a minha classe pôde reconhecer. E do engenheiro agrônomo Marcos Landel, que hoje dirige o Instituto Agronômico de Campinas.
você ser reconhecido por profissionais que atuam nessa região tão competitiva, né, de grande excelência nessa área, foi para mim uma emoção muito grande. Mesmo que você não seja eleito, só de ter alguém te defendendo ali na bancada já acaba sendo um prêmio por si só, né? Quem te indicou, né? Estou curiosa já. A Márcia Santiago foi uma das que me indicaram. Né? E agora? E agora? E agora? E agora, José? E agora você agora, não lembra os outros, mas não importa. Me fala dessa emoção de indicar, da por indicação exemplo, dos Márcia, pares. eu nunca esperava que ela fosse me indicar para um prêmio desse. Eu era amigo dela, tal, mas ela foi minha estagiária e depois tivemos um pouco de contato e de repente ela está me indicando, me defendendo. Eu acho é muito importante isso, sabe? Como é que chama o engenheiro? Teve um engenheiro aqui. Esse engenheiro, se estiver ouvindo com a gente, não fique chateado, é que faz muito tempo, só vão lá 15 anos, quase 16 anos. Não, eu lembrei e tá dele tudo agora há bem. pouco. A hora que você lembrar, você fala de Já novo. o nome vem. A hora que você lembrar, você Eu fala lembrei de dele novo. agora há pouco. E é interessante a gente observar que a escolha do profissional do ano ela é feita um mês antes da festa. Então, é anunciado quem que foi escolhido e um mês depois temos a festa. E a nossa festa esse ano vai ser dia 11 de outubro. Então, você que está ouvindo, o podcast vai ao ar antes da festa. Então, garanta o seu lugar na festa. Vai ser aqui na IARP, na sede. E é muito interessante você vir conosco prestigiar os profissionais escolhidos. E é bom observar o seguinte, que isso é uma inovação dessa organização da festa desse ano. Porque normalmente foi assim também no ano do Gabarra, o prêmio era entregue na festa do final do ano, que juntava a festa pelo dia do engenheiro, do arquiteto, não sei o que, aquele grande jantar com baile da IARP, que acontece todo final de ano, que neste ano tem também, e a programação está super legal. E nesse dia já entregava o prêmio, já fazia festa e tal. Neste ano, a diretoria decidiu, né, a diretoria e o conselho decidiram desvincular as duas coisas e a entrega do Prêmio Profissionais do Ano vai ser no dia 11 de outubro na EARP, como a Fabíola falou. Sim, a intenção de desvincular as duas festas é que o dia do profissional do ano, né, a festa dos profissionais do ano, vai ser exclusivo para homenagear as pessoas. Porque, às vezes, quando a gente coloca junto com a festa de fim de ano, nem todo mundo ia para a festa querendo ver os profissionais. Então, quem vai estar aqui vai ser exclusivamente para prestigiar vocês, profissionais, prestigiar os profissionais que estão aqui. E um dia, quem sabe, estar lá no palco também, né? Vai ser um dia muito legal, você não acha, Gabá? Eu acho interessante. É uma festa Apesar aqui só para os profissionais. Quando eu participei nessa homenagem, no fim a gente conhece todo mundo é amigo e está todo mundo lá. Mesmo que ele não foi por você, ele está lá junto com você, né? Então acaba... Mas valorizava também. Aquele modelo antigo não é que não valorizava. Valorizava e era uma festa super bonita, né? Sim, muito legal. As festas da IARP são sempre muito boas. Mas o que eu acho que a gente pode observar é que nesse modelo atual, o foco vai ser nos homenageados, exclusivamente. Né? Então, vai ter uma mudança de característica da entrega do prêmio, né? Para a gente valorizar mesmo quem está sendo destacado como um profissional do ano que carrega um significado gigantesco. Isso mesmo. Né? Acho que o significado que carrega, inclusive, disso para colaborar aqui com vocês também, apesar de que acho que nesse episódio só eu que estou falando, então vocês vamos lutar um pouco aí nesse microfone, turma. Alguém desliga o microfone da Dani? Eu acho que valoriza também pelo fato de reverenciar essa obra, né? A obra desses profissionais, né? Como o Bruno, a Fabíola te perguntou, o que fez você ganhar o prêmio, né? Eu acho, né? Porque eu não vi por exemplo, o julgamento, o que foi apresentado, eu não vi, certo? Mas você sabe o que aconteceu com seus colegas, né? Sim, os que vieram antes, os que depois, etc.
né? O que valorizou eles? O que você achou dessas outras escolhas? O que você acha que valorizou esses profissionais, as escolhas desses profissionais? Não, eu acho que sempre foi o trabalho deles na cidade, né? Junto à comunidade, junto à associação, junto à prefeitura. Eu acho que sempre foi por aí. A própria produção arquitetônica de cada um, né? Ou a urbanística, foi sempre por aí. Né? A colaboração no desenvolvimento e na No mudança. desenvolvimento da cidade. E na mudança da paisagem, né? Porque é uma coisa que interfere na paisagem, Sem na dúvida. economia. É uma atividade de muito impacto social e econômico. Né? Sim. Vamos mudar um pouquinho de direção da conversa. E na abertura a Dani falou que você coleciona carros. De onde vem essa paixão? Quais são os carros? Olha, essa paixão vem desde que eu me entendo por gente. Eu comecei a dirigir com 14 anos de idade. Tá? Eu dirigia carro de amigos, que na época já era carro velho, carro antigo. O primeiro foi um prefeito, um amigo, vocês nem conhecem, um Ford inglês, pequenininho. E isso eu sempre gostei de automóvel, sempre de moto. Né? E hoje, com o passar dos anos, aliás, eu sempre negociei carro. Eu tenho uma lista de carro que passou na minha mão, que é mais do que a minha própria idade. Eu já tive mais de 70 carros passando pela minha mão. Que legal. Sabe? Até a pessoa brincava, você tomou banho hoje? Porque trocou de carro, troquei de carro. Então, sempre gostei de carro. E hoje eu tenho o mais antigo meu, é um Ford 29, que eu tenho ele há 44 anos. Uau. Eu comprei um mês antes do meu filho nascer, do meu filho mais novo, e eu comprei em julho, ele nasceu em agosto. Foi uma briga tremenda em casa, porque eu gastei o dinheiro no carro antes do neném nascer. Mas deu tudo certo no final. Não, deu. Tá aí o carro, tá aí meu filho, estão os dois, sem problema. E depois, em seguida, eu comprei uma Belé 54, isso em 82, eu comprei essa Belé. Depois, aí veio um XR3 conversível, amarelinho. Depois um Carmanguia 72. O ano que vem, eu tenho um Mitsubishi 93, que o ano que vem ele passa a ser antigo, porque passa a ter 30 anos. E o motorhome que eu passeio direto, todo ano, mais de uma vez por ano, esse é 1987. Ele está comigo desde 1989. Então ele está comigo há 34 anos, né? Se não me engano, vai para 35 anos, alguma coisa assim. Eu não fiz a conta aqui. E já andou quanto? Eu andei nele uns 200 mil quilômetros. Poderia ter andado mais, mas não deu. Eu falo muito assim, quando as pessoas me perguntam, você viaja muito? Eu falo, eu viajo muito mais do que eu posso e muito menos do que eu quero. Não, e aqui ele falou que ele comprou o carro um mês antes do filho nascer, né? Quem deu mais trabalho, o carro ou o filho? Eu acho que o carro continua dando trabalho. O filho já formou, está por conta, e o carro continua no mesmo trabalho, né? Volta e meia, mas é que não é aquela história, é um lazer, é uma diversão, né? Hoje, por exemplo, durante a pandemia eu construí um salão, devagarzinho, foi 4 anos construindo esse salão, e hoje eu tenho os carros, não estão mais na garagem da minha casa, estão nesse salão. Que eu tenho com outros colegas, né? Outros colegas põem lá também. Aliás, se vocês quiserem visitar, tá às ordens. Eu quero. Com Faz tempo que certeza. tá esse convite, que a gente não desenrola esse convite para visitar, né? A Daniela está me prometendo uma visita na minha casa, tem 12 anos só. 15. Até hoje. Hoje você fica mais tempo na sua casa ou no motorhome? Não, eu fico mais tempo em casa. Eu acho que empata, meia.
É que quando a gente sai para viajar, sai 20 dias, 30 dias, não é um fim de semana, né, no motorhome. Agora, por exemplo, eu chamei o dia que a Daniela me ligou, eu estava no sul. Eu fiquei 20 dias rodando lá para o sul. Olha só. Em 2018, eu rodei 70 dias para o Nordeste. Acho justo a gente E ficaria fazer essa mais visita o quanto antes. E ficaria mais 70 dias tranquilamente, é que eu tinha compromisso. Senão eu teria ficado por Aí, lá. viu, gente? Qual foi a viagem mais longa nesse motorhome? Foi no sul do Chile, foi nos Lagos Andinos. Eu cruzei a Argentina, desci os Caracoles lá, que é em Mendonça, desci o Caracoles para Santiago, né? E depois fomos até os Lagos Andinos, Lagos Andinos, né? Lá no Chile, no sul do Chile. De lá nós atravessamos para Argentina novamente, fomos a Bariloche, depois subimos. Na subida fundiu o motor do motorhome. Eu fiquei 10 dias lá, meus filhos vieram embora de avião. Um jeito bom de estender a viagem, né? É. Não, mas esses 10 dias nós aproveitamos muito. Ficamos conhecendo. Mandou os filhos embora, aí que aproveitou. É, cidade pequena. E conhecemos chique, né? gente. Teve um casal lá que nós ficamos conhecendo, até a menina, a filha dele estava aprendendo português. E a mãe perguntou, vocês não querem dar aula para minha filha? Podemos conversar, né? E conversamos muito. Eu sei que no dia que eu vim embora, e era uma família simples, sabe? Mas eu falei, gostava de um vinho, uma coisa e tal. Almoçamos juntos um dia. No dia 8 de maio, que é dia da mulher, eles nos levaram para um almoço no restaurante, que nós estávamos lá. Mas no final, quando eu saí de lá, eu tinha ganho 18 garrafas de vinho desse casal. Ensinou português para a filha? Ensinei, ela fala português. Até hoje nós nos comunicamos com amizade. E toda viagem fica as amizades, toda. É, muito interessante. Muita amizade. É muito bom. Eu gosto mais de cidade pequenininha, que você vai conhecer o pessoal, conhecer a cidade. E o que da sua atividade profissional como arquiteto e urbanista tem nesse seu hobby de viajar, de cuidar de carro, do motorhome? Porque hoje tem muita gente, né, que a gente vê no Instagram... Que projeta, né? Projeta, faz o interior de pensei perua, nisso agora. Kombi, etc. Não, você mexeu nessas coisas ou o seu não, negócio você é viajar aprende mesmo? muito, porque a gente tem o costume de observar, né? O arquiteto, principalmente, não sei se é principalmente, mas o arquiteto é uma característica que ele tem, é observar onde ele está, né? São os pequenos detalhes. Para você chegar no pequeno detalhe, você já observou o macro, certo? E a gente aprende muito com cada cidade, com cada vivência. Na verdade, você está sempre aprendendo, né? Você aprende com o idoso, com o jovem e com a criança. Você está sempre aprendendo. E você aprender nessa cidade, como uma pessoa vive, a hora que você vem para o seu projeto, para a sua cidade, você traz muita coisa que você aprendeu, que você traz na bagagem, né, de volta. Se aplica ou uma simplicidade, ou uma solução diferente, ou sempre tem alguma coisa que você aprende. Gabarra, e com a sua experiência com o seu motorhome, você não pensa em desenvolver projetos? Hoje tá tanta gente querendo ter a sua Kombi, né, para viajar. Você não pensa em montar uma equipe, desenvolver projetos para? Seria bastante interessante. Olha, a mão de obra para isso é problemática. Você pegar, por exemplo, o meu motorhome, quem faz manutenção sou eu. E tem de alguns colegas que levam lá para fazer alguma coisa. Ah lá, viu? Ele já tem uma equipe. Eu tô achando que o Gabarra, nessa altura do campeonato, ele tá querendo usar o motorhome, não trabalhar com o motorhome. Não, ele tem que Mas tem que transferir criar essa experiência clube. Tem um também. clube de motorhome, o pessoal que viaja Tem. junto? Aqui em Ribeirão, nós somos fundador de um grupo que chama Sem Fronteiras. É só de Ribeirão, dos proprietários de Ribeirão e de alguma cidade do entorno de Ribeirão, né? Cravinhos, Sertãozinho, Jardinópolis, pequena aqui. E nós estamos com 20, mas não é associação de... Não tem mensalidade, não tem nada. É associação para se reunir. Aliás, para a pessoa participar da associação, ela tem que participar das reuniões, senão ela não participa.
A história de WhatsApp é o bom dia, boa tarde, boa noite só, isso a gente corta logo. Tem que ter a convivência de cada um. Então, é muita experiência que um passa para o outro, sabe? Tem algumas coisas que eu faço de parte de energia solar do caminhão, do motorhome, né? Que eu faço aqui em Ribeirão. E tem colegas que vai lá para ajudar. Ó, como é que eu faço aqui? Não sei o que, estragou lá, onde eu levo. Não, conta essa história aí direito. Não vai Então, passar energia solar assim no motorhome sem contar. O que é esse negócio da energia solar no motorhome? Não, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu comprei 2 placas solares, instalei no motorhome e para carregar a bateria, né? Então, primeiro, eu sempre dependia de uma tomada elétrica num ponto que eu parava. Se eu parasse um pouco mais de tempo, por exemplo, de um dia para o outro eu ainda aguentava, mas se eu parasse mais tempo, eu precisava de uma tomada para carregar as baterias do carro, né, da casa, né? Porque são 2 baterias, a bateria do carro e as baterias da casa, para acender luz, geladeira, né, essas coisas. E a instalação das placas solares, né, ela me trouxe uma autonomia de 10 a 15 dias em 2. Eu e a Mara ficamos 10 a 15 dias tranquilo, usando a geladeira normal, uma televisão, sabe? Depois disso tem que ligar na tomada. Ou liga na tomada, ou você está andando, você carrega com o motor ligado. Ah, Tá? Então, às vezes, você fica... Essa viagem que eu fiz para o Sul, eu liguei 20 dias, eu liguei 2 dias na tomada. Mas liguei porque estava à disposição a tomada, eu vou ligar porque acende tudo a luz que precisa, porque é tudo LED. Então gasta pouco, eu troquei, né? Antigamente era lâmpada incandescente, gastava demais, né? Então tem tecnologia, tem engenharia dentro desse motorhome, aliás, né, Por Fabiola? isso que eu falei para trazer essa experiência para a gente. Aliás, a parte interna dele é detalhe de armário embutido, detalhe de cozinha, né? Detalhe, é um planejamento. É um planejamento, porque montar uma casa dentro de um espaço pequeno, você tem que pensar em toda a disposição, né? De onde vai ficar o que dá para reaproveitar, que ali às vezes vira mesa e depois vira outra coisa. A mesa vira cama de casal, tem o quarto de casal no fundo, o teto, a parte de cima do motorista vira outra cama de casal. Então, meu carro cabe 6 pessoas. Olha só. É grande, bem grande. Acho que eu já vi, quando você ficava mais para baixo, que eu já vi ele há muitos anos. Deve ter visto. O outro ele ficava na rua. Agora, nessa casa, ele tem um lugarzinho dele, mas ele ficava na rua mesmo. Muito interessante. E quais foram os perrengues que já passou? Além do dia que fundiu o motor. Pneu que estoura, você leva aquele susto. Porque o pneu deles, por exemplo, você não consegue consumir o pneu todo. Passa o tempo. O pneu tem uma durabilidade de 5 anos, né? E ele anda totalmente carregado, a carga dele é total. Então, de vez em quando estoura um pneu. E você leva uns sustos legais, né? Mas questão de segurança, assim, de pessoas... Não, nunca tive. Problema de acampar e ter algum problema? Não, nunca. Aliás, a gente é tão bem recebido por esse Brasil afora, e na Argentina, no Chile, todo lugar você é bem recebido. Pode ter um ou outro que olha meio de cara torta, mas você abana a mão, sorri, ele já faz assim. Não tem. Vai essa conversa nesse sotaque meio caipirado do interior, vai devagarinho, meio mineiro. Puxa o R, fala devagar, uai, e vai. A humildade dele, né? A humildade dele já cativa as pessoas à volta. É verdade. Agora, o que eu acho interessante desse hobby também, desse outro lado do hobby do Gabarra, na questão dos carros antigos, é essa observação da tecnologia da engenharia mecânica, que nós não temos ninguém aqui engenheiro mecânico, mas eu acho muito interessante a gente observar em carros mais antigos a engenharia que usava antes, né, para isso, e a evolução disso para hoje, né? Você pega o Fordinho 29, ele não tem nada. Ele não tem nada dentro. Ele está com 90 anos, né, 92 anos, 29, 93 anos, né?
E eu ando até hoje numa boa. Eu corro com ele todo ano. Eu participo de uma corrida. Agora, 2, 3 e 4 de dezembro tem uma corrida na DIMEP. E eu participo todo ano. Essa é a 12ª corrida. Todo ano tem. E ele vai, sem problema. Se eu quiser, eu saio daqui. A DIMEP está a 280 quilômetros. Eu saio daqui, vou lá, participo. E ele é original? É, originalzinho. Aliás, eu falo, ele não é o mais bonito de Ribeirão, mas é o mais original de Ribeirão. Eu nunca reformei ele, em 44 anos. Olha que legal. Eu já fui ao Rio de Janeiro com ele. Fomos numa equipe de 39 carros, 39 Fordinhos. Saí daqui, fui para São Paulo descemos pela praia e fomos pela 101 até o Rio de Janeiro. Aliás, vamos fazer um compromisso aqui. Você vai mandar uma foto desse Fordinho, porque nós vamos publicar no Instagram do Painelcast uma foto desse Fordinho. Eu tenho uma foto mais original de Ribeirão Preto. Né, Fabiola? Ele é muito original. O que eu falo, o que não é original dele está sem, não tem, está faltando. Não precisa de pôr ainda, o resto é original. Legal, e aqui na associação a gente tem que falar isso também. Nós temos mais uma pessoa que também coleciona carro antigo, que é o Glória, que é o engenheiro agrônomo. O Glória tem carro bom. O carro do Glória são mais novos que o Fordinho, né? Mas ele tem carro da década de 60, de 70. Uma vez eu fiz uma entrevista com ele, ele me deixou dirigir aquele carmanguia dele. Ele parou, fui fazer uma foto do carmanguia, ele parou perto de um lago, né? Eu falei, ai, Glória, deixa eu dirigir? Aí ele deixou. Eu falei, mas primeiro se afasta do lago. Porque já pensou se eu dou uma bobeada e cai no lago? E o que eu achei interessante daquele carmanguia dele, que é muito antigo, é raro, né? Aquele carro dele aquele é bem lá raro. No Brasil deve ter uns 3 ou 4 só, eu acho. Exatamente. É um carmanguia alemão, importado da Alemanha. Ele comprou aqui, mas veio de lá, né? O meu já é um nacional. E câmbio automático. Já daquela época, câmbio automático. Não, mas o câmbio automático tem há muitos anos, né? Mas é que eu sou novinha. Os Cadillac 50, década de 50, já tinha câmbio automático. Mas é interessante, é uma coisa que eu queria trazer para a IARP um dia de exposição de carros antigos. Enchemos esse pátio aí, ó, tranquilo. Ele e o Glória, minha filha. Já acabou, não precisa de mais ninguém. Não, ele e o Glória enchem a casa. Ele e o Glória, os meus irmãos, eu tenho mais 4 irmãos que têm carro antigo. Já vamos deixar essa pulguinha aí pro Glória. Ai, meu Deus, será que eu consigo? Consegue? Marcar isso boa. Então. Muito boa. Queria só falar mais uma coisa aqui para lembrar que eu falei que o prêmio foi criado em 1979, né? E até hoje foram 79 homenageados com o prêmio Profissionais do Ano, a IARP. Então, neste ano, a gente vai completar, vocês que são bons de matemática e rápido aí, 82. É isso aí. Então, esse ano a gente vai completar 82 homenageados com o prêmio da IARP, sendo que um deles é o nosso convidado de hoje, o Carlos Gabarra. Muito bem. Obrigado, Gabarra, obrigado pelo teu tempo, por dividir com a gente toda essa experiência e conhecimento, e parabéns novamente pelo prêmio conquistado. Obrigado, eu agradeço vocês e estou às ordens, inclusive para a exposição do carro antigo. Que já gostou, né? Vamos fazer. Obrigada, Gabarra, eu já tenho agora um serviço, né? Já está me passando serviço. Uma missão, né? Uma missão para frente aí que vai ser boa. Pois é. Obrigada, Gabarra. Obrigada a todos e vou esperar o convite, viu? Para ir lá conhecer. Este é o Painelcast, o podcast da IARP. Siga nos tocadores ou ative as notificações para saber sempre que um novo episódio estiver no ar. Tem um papo novo a cada 15 dias nesse feed. E sempre com o intuito de valorizar as profissões de engenharia, arquitetura, agronomia e geologia. Segue a gente nas redes sociais, no @painelcast e no @aiarp. Pode compartilhar, mandar dicas de temas, criticar e elogiar, é claro. Até mais!